castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, mais uma vez, uma alegria a gente poder se encontrar para esse tempo de culto online aqui da comunidade luterana do Fundo Canoas. Você que nos dá a honra da sua audiência, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Certamente Deus quer falar ao teu e ao meu coração por meio da palavra do Senhor nesta manhã. Deus vem a nós com a palavra do Salmo 85, versículo 7, que diz assim: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Em Jesus, a misericórdia foi demonstrada ao mundo. Em Jesus, a misericórdia de Deus foi apresentada em carne e osso, na forma de um menino, na forma de uma pessoa que veio ao mundo, 100% Deus, 100% humano, veio ao mundo para que tu e eu tivéssemos perdão, graça, misericórdia e salvação, para que tu e eu tivéssemos cura. Esse é o tema da nossa série de mensagens agora nesse período de Advento, a cura. Nós queremos ver então em que o nascimento de Jesus se transformou em cura para ti, para mim, para a humanidade. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu te convido a uma palavra de oração. Oramos. Senhor Deus, queremos te dar graças, louvor e adoração, porque tu demonstraste a tua misericórdia ao mundo através do nascimento de Jesus. Obrigado que em Jesus nós temos vida, esperança, em Jesus nós temos salvação, em Jesus nós temos misericórdia, em Jesus nós temos, Senhor, tudo o que nós precisamos para viver. Te louvamos, te bendizemos. Permite-nos também nesta manhã sermos abençoados pela Tua palavra. Permite-nos, Senhor, sermos agraciados pela Tua presença em nossas vidas, em nossos lares. Senhor, nós também nos achegamos a Ti, conscientes de que somos pecadores, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Por isso, perdoa-nos, Senhor, os pecados, permite-nos estar na Tua presença sem ter do que nos envergonhar. Que a misericórdia revelada em Jesus possa estar sendo derramada sobre nós neste momento. Assim nós oramos e pedimos Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua presença em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Querido, a palavra de Deus, ela aponta para o nosso pecado, ela revela quem nós somos, mas a palavra de Deus também aponta para o perdão que está em Jesus. E por isso eu quero te dizer que se tu orou com sinceridade, tu reconhece a tua situação de pecador diante de Deus, em nome de Jesus, teus pecados estão perdoados. Antes da pregação, eu quero fazer um agradecimento. Nós estamos chegando aí ao final do ano, nós estamos chegando ao final de todo um período, e quase todo esse ano foi um tempo de pandemia, e a nossa comunidade, ela tem conseguido honrar os seus compromissos financeiros. E a gente é muito grato, porque tu nos dá a honra de investir nesse ministério, tu dás a honra de dar os teus dízimos, tuas ofertas, estar em dia com os seus compromissos financeiros com a comunidade também. Até mesmo pessoas que não são da comunidade estão ofertando e nós somos muito gratos a isso. Se nós chegamos até aqui, se nós conseguimos manter a nossa comunidade até esse momento, é porque você foi fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Muito obrigado por isso. Nós somos muito gratos, nós somos muito agradecidos pela tua fidelidade. Continue assim. Nós precisamos, por tempo que nós não sabemos, que nós sejamos fiéis e cada vez mais fiéis ao cuidado de Deus. Desse período de Natal, a cura. Série de mensagens a cura. Nós temos acompanhado desde o início da pandemia uma frenética busca, uma frenética luta, correria por uma vacina que possa proteger e imunizar a população
mundial contra o coronavírus, né, que possa proteger as pessoas do coronavírus. Busca-se uma vacina e também, ao longo desse tempo de pandemia, tem tido uma grande discussão em torno de medicamentos que são usados, então, para tratar pessoas com coronavírus, né? Ivermectina, azitromicina e aquele outro medicamento lá que tanto se fala na mídia, né? Tem uma série de discussões e gente a favor, gente contra, e hidroxicloroquina, esse é o medicamento que eu estava tentando achar o nome agora. Tem uma discussão enorme em torno desses medicamentos, eles são eficazes, eles não são eficazes, eles ajudam, eles não ajudam, eles protegem, eles não protegem. Cidades aí que distribuíram ivermectina aos montes, os postos de saúde e por aí vai. E a gente não sabe ao certo, então existe uma busca pela cura dessa doença, existe uma busca por imunizar as pessoas para essa doença, e existe uma busca incessante. Essa é a grande questão. Desde que começou a pandemia, existe uma busca incessante por uma vacina e pela cura. E isso tudo, queridos, gera uma certa aflição, porque pessoas estão se perguntando, será que no primeiro semestre do ano que vem nós teremos a vacina? Será que no segundo semestre do ano que vem nós teremos a cura do Covid, o medicamento que tu toma e pronto, se vai o vírus? Como é que vai ser tudo isso? A gente tem buscado a cura da pandemia, a gente tem buscado a cura para esse vírus que está aí. Mas tudo isso tem gerado uma aflição muito grande. E nessa manhã, nós queremos então conversar sobre um texto do livro do profeta Isaías, que nos fala justamente da cura da aflição. A pandemia gerou uma aflição pela busca de uma vacina, pela busca da cura da doença. Nós queremos conversar nessa manhã, a partir do texto de Isaías 9, 1 a 7, sobre a cura para a aflição. O mundo está em aflição. A pandemia tem deixado as pessoas em aflição. Está todo mundo aflito, está todo mundo agitado, está todo mundo nervoso, está todo mundo desesperado, angustiado, com medo e por aí vai. Nessa manhã, Deus quer falar a ti e a mim através de uma palavra de Isaías capítulo 9, que vem ao nosso encontro nos falando da cura que Deus providenciou para a aflição que o mundo vive. Diz assim a palavra de Isaías 9, 1 a 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Essa é a palavra com a qual Isaías fala para o povo de Israel, para dentro de um período, de um tempo, de uma época de muita aflição. A aflição crescia, se agigantava entre os israelitas. E isso estava acontecendo por volta do ano 740 a.C., ou seja,
há 2.750 anos atrás, aproximadamente. E por que que eles estavam, por que que a aflição estava aumentando entre os israelitas? Por conta da crescente ameaça assíria. Os assírios estavam começando a pressionar a terra de Israel e os exércitos israelitas já não estavam mais conseguindo segurar essa pressão toda. A aflição estava aumentando. Por quê? Uma invasão representaria submissão, perda da liberdade, significaria também prejuízos humanos e financeiros. E tudo isso geraria também uma crise de identidade. A gente vê isso mais adiante quando a gente lê o texto bíblico. Então, o povo de Israel estava vivendo tempos de grande aflição, muito parecido com os dias de hoje. Tempos de aflição. A busca por uma vacina, a busca pela cura do Covid, a busca pelo fim da pandemia, a busca por uma vida que volte a certa normalidade, tudo isso tem gerado aflição. E o texto do profeta Isaías, no capítulo 9, nos fala que o povo de Israel, que estava aflito, percebe que, de repente, Deus vem ao encontro e acaba com essa aflição. Os tempos de Isaías eram tempos de grande aflição, parecidos com os tempos de hoje. E por que que os tempos de hoje e os tempos de Isaías estavam gerando aflição? Por conta da insegurança, da incerteza, do mundo em transformação, das instabilidades que isso tudo traz consigo. O povo de Israel, assim como nós, estava tendo que viver diante da incerteza, diante da instabilidade. E isso estava gerando aflição, muito parecido com o que a gente está vivendo também nos dias de hoje. Isaías ouve de Deus uma palavra dizendo, olha, o povo que está aflito não mais ficará aflito. O povo que está aflito não mais ficará aflito. O povo que andava em trevas não andará mais na escuridão. A aflição que os israelitas estavam vivendo estava trazendo escuridão ao redor deles, estava trazendo, de alguma forma, a capacidade de não mais enxergar. Eles estavam perdendo a percepção da presença, do cuidado e do controle de Deus na história da humanidade. O povo de Israel estava perdendo a capacidade de perceber o seu entorno, de perceber a presença de Deus. E nessa situação toda que nós estamos vivendo, também talvez nós percamos um pouco dessa percepção de perceber a mão de Deus conosco. E por isso, assim como no tempo de Isaías, também nós hoje vivemos a aflição. E a aflição tem gerado desespero. A aflição tem gerado medo. A aflição tem gerado angústia. A aflição tem gerado a completa sensação de desolação, de estar sem caminho, sem rumo, sem direção. E para dentro desse contexto de Isaías, que é tanto quanto parecido com o nosso hoje, Deus vem ao encontro dizendo isso não continuará assim, porque um menino nos nasceu, porque um Messias nos é prometido, porque um menino nos nasceu, um menino nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa mensagem, a mensagem de que Deus viria ao encontro no menino Jesus, deveria pôr fim à aflição dos israelitas. Essa mesma mensagem, ela põe fim à nossa aflição, ela põe fim ao nosso desespero, ela põe fim à nossa angústia, ela põe fim ao nosso sofrimento. Por quê? Porque em Jesus a aflição humana é simplesmente eliminada. Jesus Cristo põe fim à aflição humana. E a aflição humana em nossos dias é proveniente das mais diversas fontes. Mas, via de regra, o que mais tem provocado a aflição na história da humanidade é o fato de que a humanidade, de que as pessoas estão desconectadas, estão desligadas de Deus. O ser humano perdeu a conexão com o Criador.
O ser humano perdeu a conexão com o Deus Todo-Poderoso. O ser humano está afastado de Deus. E por estarmos nesta condição essa que nos acompanha desde os tempos do Jardim do Éden, é que nós estamos mergulhados cada vez mais em aflição. E claro que as circunstâncias agravam essa situação de aflição. As circunstâncias agravam essa situação de estarmos aflitos, de estarmos em busca de algo que acabe com essa aflição. E no caso da Covid, é a cura da doença ou a vacina. Porém, essa aflição, ela começa no Jardim do Éden, mas ela não termina com uma vacina, ela não termina com encontrar um medicamento, ela termina quando o ser humano volta seus olhos para o Criador. A aflição da alma humana, a cura da alma humana, só é encontrada no Senhor Criador. E o acesso ao Criador, o acesso a Deus, só nos é oferecido porque no Natal nasceu Jesus. Jesus nasceu para que tu e eu pudéssemos levar os nossos motivos de aflição aos pés do Senhor. E nos pés do Senhor a gente encontra a cura. A gente encontra a cura da nossa aflição. E quando o ser humano não entende isso, quando o ser humano não percebe isso, que em Jesus, somente em Jesus, existe a cura da aflição, o ser humano ele vai buscar a cura da aflição, acabar com a sua aflição. A aflição gera movimento. A aflição gera a busca por algo que acabe com a aflição. E quando ele não encontra Jesus, quando ele vai ele próprio em busca das fontes que possam acabar com a aflição da alma humana, ele acaba invariavelmente encontrando mais aflição ainda. Deixa eu usar um exemplo bem corriqueiro para tentar ilustrar isso de alguma forma. Uma pessoa que está endividada, ela, quando está no seu limite de endividamento, ela normalmente vai e se endivida ainda mais na tentativa de resolver a sua situação. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O ser humano aflito, quando ele não encontra Jesus, quando ele não entende que Jesus veio para curar a aflição da alma humana, quando ele não entende que em Jesus a cura da aflição está posta, está dada, está garantida gratuitamente. Quando ele não entende isso, ele, via de regra, se afunda mais. Ele, via de regra, fica ainda mais aflito. Jesus Cristo veio acabar com a aflição da humanidade ao revelar um Deus que é diferente daquele dos pressupostos da humanidade. E quais são os pressupostos da humanidade a respeito de Deus? Os pressupostos são de que nosso Deus é um Deus preocupado com o comportamento. Ah, não, Deus é alguém que quer isso, quer aquilo, que eu faça assim, daquele outro jeito. Tudo isso faz parte da vida com Deus. Mas não, a aflição ela só vai acabar, a alma humana só vai encontrar a cura da aflição quando ele entender que em Jesus nos é apresentado um Deus relacional. Em Jesus nos é apresentado um Deus que deseja se relacionar contigo e comigo. E é nessa relação do ser humano com Deus, através de Jesus, que a aflição é curada, que a aflição é eliminada, que a aflição tem fim. A cura da aflição humana, a cura da aflição humana não está em um comportamento cristão. A cura da aflição humana está num relacionamento cristão do ser humano com o seu Criador. Esse é o grande ensinamento de Isaías para nós nesse Natal. Jesus veio não para que nós tivéssemos uma festa bonita. Jesus veio para acabar com a aflição daqueles que estavam andando na escuridão. Queridos, a aflição nos cega. A aflição humana nos joga para dentro do desespero. A aflição da alma humana nos cega.
A aflição da alma humana nos dá medo. A aflição da alma humana nos leva ao desespero. E Jesus veio para acabar com a aflição da tua alma. Jesus veio para acabar com a aflição da tua e da minha alma, através da proposta que nos é feita, de que em Jesus, Deus, Ele deseja se relacionar contigo e comigo. Sem conhecer Deus verdadeiramente, o ser humano padece sob aflições, porque tudo vai deixá-lo aflito. Se eu não tenho Deus, se eu não conheço Jesus, se eu não sei quem Jesus é e o que Ele fez por mim, eu vou me afundar no medo, na angústia, na incerteza, na instabilidade, na possibilidade de que algo pode dar errado, ou que eu possa vir a morrer, ou ficar doente, por aí vai. A aflição nos rouba o sossego. Jesus nos devolve o sossego, porque Ele tira a aflição da alma humana. Ele tira a aflição. Ele tira aquilo que nos faz estar inquietos. A aflição sai do coração humano à medida que Jesus vai ganhando espaço dentro dele. Por isso nós sempre dizemos que no Natal Jesus quer nascer na manjedoura, mas Ele também quer nascer no teu e no meu coração. Assim como Jesus nasceu num local geográfico, num certo momento histórico, há 2000 anos atrás, assim Jesus deseja nascer no teu e no meu coração, para que ali, onde Ele nasce, haja paz. Aquela estrebaria, aquele lugar do nascimento de Jesus tornou-se um lugar de profunda paz, onde José e Maria estavam em paz, onde os magos, quando chegam, encontram o príncipe da paz. Não é à toa que o texto de Isaías nos diz: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Onde existe paz, não existe aflição. Ou onde a paz de Jesus vai entrando, onde Jesus vai entrando e deixando a sua paz, a aflição vai perdendo espaço. E por isso, a nós cabe orar, como aquele pai lá de Marcos 9, 24. Senhor, se podes, Jesus diz, tudo é possível ao que crê, e esse homem diz, Senhor, aumenta a minha fé. Que nesse tempo de pandemia, que nesse tempo de Natal, nesse tempo confuso, nesse tempo de busca por vacina, por cura, nós também possamos orar como aquele pai, dizendo, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ou como os discípulos que oraram, dizendo, Senhor, aumenta-nos a fé. Nós possamos desejar que Jesus nasça em nosso coração. E quando Jesus nascer em nosso coração, nós vamos entender que a vida com Deus não se trata de conduta ética apenas. A conduta ética ela faz parte, mas se trata de relacionamento. E nesse relacionamento, a escuridão, o medo, a aflição e tudo aquilo que a aflição causa, o medo, o desespero, a incerteza, a angústia, tudo isso que a aflição causa, vai perdendo espaço, porque Jesus veio para acabar com a aflição humana. Encerrando a nossa reflexão, no Natal, Deus proveu o fim da aflição. Porque Deus sabe que a aflição destrói a vida. Porque Deus sabe que a aflição destrói a história humana, destrói a família, destrói casamentos. A aflição leva o ser humano a desespero, desgraça, a perdição. Porque Deus sabe que a aflição estraga a vida humana, escraviza e desumaniza. Jesus veio ao mundo para acabar com a aflição. Queridos espectadores, membros ou não da comunidade luterana do Fundo Canoas, o nascimento de Jesus veio acabar com a tua e com a minha aflição. E quando a gente entende isso, a gente deseja isso, e quando a gente busca isso, a gente experimenta o nascimento do príncipe da paz, nos inundando de paz no coração. E onde existe paz, não tem mais aflição. Onde existe Jesus, a aflição perde espaço. Mas pastor, a gente não sente mais medo? A gente sente.
Mas acima do medo está a certeza de que Jesus nasceu, que Ele está vivo e de que Ele nos dá acesso ao Pai. E de que a nossa aflição pode ser colocada na presença de Deus. O Natal é o nascimento de Jesus. E Jesus veio para acabar com a aflição humana. Tu já experimentou isso na tua vida? Tu já experimentou o fim da aflição na tua vida? Ou tu ainda sentes aquela aflição que te deixa em busca de algo que possa fazer a vida valer a pena? Querido, em Jesus a aflição acaba. Eu experimento isso na minha vida. Experimentei isso. E diariamente experimento. E diariamente eu convido o Senhor a morar em mim. Aumenta a minha fé. Faz-me crer, Senhor. Faz-me crer. E quando a gente experimenta o cuidado de Jesus, o amor de Jesus, isso transforma a nossa história. Isso nos transforma completamente. A cura da aflição está em Jesus. Isaías 9 nos afirma isso. Deus te abençoe e que no teu coração a aflição possa desaparecer, porque no teu coração Jesus vai nascer nesse Natal. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te cuide e carregue. Amém. Nós queremos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, louvamos-te, bendizemos, te exaltamos-te, Senhor, por quem Tu és. Obrigado que em Jesus nós temos o fim da aflição. A cura da aflição do coração humano foi conquistada em Jesus de Nazaré, que nasceu humilde, numa manjedoura, num rancho de animais. Mas ali naquele lugar tão impróprio, nasceu aquele que veio curar a aflição do coração humano. Que cada um que me assiste nesta manhã ou durante esta semana, possa experimentar a cura da sua aflição. E possa experimentar a paz que brota a partir de um relacionamento contigo. Senhor, abençoa, guarda e cuida das nossas vidas. Assim nós oramos, entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos sobre nós a Tua bênção. Assim, Senhor, queremos estar sob a Tua bênção. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Que o Senhor esteja contigo, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Amém. Um forte abraço. Na semana que vem nós nos encontramos então para o segundo ponto dentro desta temática da cura. Deus te abençoe, um forte abraço e até semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,